Então, aqui nós temos uma relação da onde existem equipes rolantes, no Nordeste são 487, né? Das lanchas de assistência social que se deslocam para esses territórios ribeirinhos, e esses formatos são próprios do serviço que é prestado no CRAS através do PAIF. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é um serviço que tem por objetivo fazer atividades culturais, né, que fortaleçam, que se constituam em espaços de convívio, de desenvolvimento de relações de afetividade, de sociabilidade, de acolhimento, né? E eles têm a finalidade de fortalecendo um sentimento de pertencimento, de identidade, de participação na comunidade, de usufruto de espaços públicos como teatros, cinemas, parques, né? Espaços onde essa população que se encontra em territórios mais vulneráveis normalmente não acessa, né? E que tragam, que agreguem valor, que agreguem conhecimentos, né, a este público. E ele é reconhecido como um serviço complementar ao atendimento que é feito no PAIF dentro do CRAS. Ele pode ser desenvolvido por organismos governamentais e não governamentais, e também por ciclos de vida ou de forma intergeracional. Ou você reúne as faixas etárias específicas, ou você também promove ações em que idosos contam as suas histórias para as crianças, mencionam como aquele território foi estruturado, né? Abordam as diferentes fases históricas que ocorreram, né? Crianças também, as jovens e adolescentes fazem atividades com crianças pequenas, enfim, há um elenco de potencialidades aqui nesse serviço de convivência, né? Ele tem um profissional de nível superior responsável pela estruturação, pelo planejamento dessas ofertas, e normalmente orientadores sociais é que fazem o acompanhamento, são profissionais de nível médio, e também pode ter a contratação de facilitadores para um conjunto de oficinas esportivas, de lazer, de arte, de cultura, né, que vão estar sendo desenvolvidas aí. Novamente, né, reforçando esta integração do conjunto de serviços com a rede, né, e com os demais serviços da política de assistência social de proteção especial e das outras políticas públicas. Ainda no nível da proteção social básica, nós temos o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que confere um salário mínimo para a pessoa idosa ou com deficiência que não tenha condições de ser atendido pelos seus próprios recursos ou pelas de sua família. Ele está previsto no artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social, é um benefício constitucional, está lá na nossa Constituição, tá? E temos também um conjunto de benefícios eventuais, que são provisões suplementares, provisórias, para situações de morte, né, para situações de vulnerabilidade temporária, para calamidade pública, de responsabilidade dos municípios, e devem ter cofinanciamento também dos estados. Está previsto no artigo 22 da Lei Orgânica de Assistência Social. O benefício de prestação continuada é de responsabilidade da União, né? Um benefício constitucional que a União já reconheceu como suas atribuições. E nós temos o programa de transferência de renda, antigamente era o programa Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, né? Que tem função de assegurar renda para a população que está em vulnerabilidade, é um benefício temporário, né, para as situações de pobreza e de extrema pobreza. Extrema pobreza está sendo reconhecido com uma renda por pessoa até R$100, extrema pobreza entre R$100 e R$200. E há, né, 3 tipos de benefício,
um que atende famílias com crianças pequenas, até 36 meses de idade, reconhecido como primeira infância, um outro que depende da composição familiar, e um terceiro que é específico para superação de pobreza. E, além disso, tem um conjunto de bolsas adicionais de iniciação científica, para o esporte, de inclusão produtiva, urbana, rural, né, que também estão previstos com uma série de regramentos. No âmbito da proteção social especial de média complexidade, nós temos, então, um equipamento de referência especializado de assistência social, denominado CREAS, né, que oferta o serviço de atendimento especializado para a população com direitos violados, um serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, portanto, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade de adolescentes que estão em conflito com a lei, um serviço de abordagem social para situações de rua, para situações de trabalho infantil, um serviço específico, especializado para pessoas com deficiência e idosos, e um para a população em situação de rua, né? Então, nós também temos para este equipamento, tal qual temos para o CRAS, dividido por porte de município, um quantitativo de equipamentos públicos a serem instituídos e um elenco de profissionais, né, para um conjunto, né, também mínimo de famílias ou de indivíduos a serem atendidos. E estas regras estão na NOB operacional básica de recursos humanos do SUAS, em uma portaria própria do Ministério que regulamentou essa norma. Então, nós temos aqui, né, já mencionamos a partir de qual porte populacional deve ter este CREAS, para os municípios abaixo de 20 mil habitantes, né, aquela situação de ter uma estrutura no órgão gestor, que nós já mencionamos, e a possibilidade de se estabelecer uma oferta regionalizada do conjunto dos serviços que este equipamento agrega, né? Esta oferta regionalizada, ela pode se dar através de consórcios intermunicipais, com a participação direta do Estado e do conjunto de municípios, ou somente de municípios, mas necessariamente com cofinanciamento das 3 esferas de governo: União, Estado e municípios. E esta oferta, né, ela tem alguns regramentos para que viabilize um atendimento qualificado e que a divisão territorial que seja adotada permita, primeiro, o deslocamento dos profissionais e, segundo, que mantenha o vínculo que a população atendida, né, tem com o espaço onde eles habitam. Então, ela não pode ter uma distância muito grande, também tem que ter um quantitativo de população para que seja viável o referenciamento desse quantitativo de atendimento, né? O trabalho, né, a ser desenvolvido no PAEF com pessoas que já têm seus direitos violados é a reparação destes danos, né, é evitar a sua reincidência e é preparar estas famílias para viver em condições de autonomia. Então, ele basicamente trata de públicos, né, que estão expostos à violência dos diversos tipos, que estão com vínculos familiares rompidos, que foram expostos e resgatados de situações de tráfico de pessoas, de exploração no trabalho, de situação de rua, que estão em abandono, né, ou que foram retomados de unidades de acolhimento, com retorno às suas famílias de origem ou para famílias substitutas,
as várias formas também de discriminações, né? E a primeira atividade é, portanto, um conjunto de acompanhamentos, né, que vão retomando a construção de vínculos, a capacidade de empoderamento e a interrupção desses ciclos de violência. Então, há todo um acompanhamento especializado e parte de entrevistas individuais, que depois tem estudos sociais, que se faz um plano de acompanhamento a estas famílias, né? Oficinas de convívio e de socialização, ações de participação, e também encaminhamento para outras políticas setoriais, porque normalmente, por exemplo, as situações de violência precisam ter um acionamento muito grande de também serviços da política de saúde. Esse plano de acompanhamento, né, ele traz os dados socioeconômicos e o histórico de cada família, se ela já teve acesso a algum serviço ou não, quais foram as principais dificuldades, né, se foi desligado. Então, ele tem uma relação muito grande, né, com o conjunto daqueles serviços da proteção social básica, né, porque ele teria que preparar a família para ter essa incidência e essa retomada desta relação no próprio território onde eles habitam. Ele tem um vínculo muito grande com a política de educação. Então, a formação da rede de proteção, constituindo protocolos, fluxos e reuniões sistemáticos com a saúde, com a educação, no mínimo, né, através daquela ação articulada do CRAS, tem que repercutir na prevenção destas violações, e o CREAS tem articulação com os serviços também das outras políticas setoriais, no caso aqui, para usuários de substâncias psicoativas, para o atendimento do CAPS para situações complementares de violência, né, para a retomada da escolaridade, da qualificação profissional. Então, esta rede de proteção, que lá no âmbito do CRAS, ela é articulada com reuniões sistemáticas, inclusive para os estudos do caso, né, tem que ter uma relação direta com o acompanhamento que está sendo feito aqui no CREAS e no Centro de População de Rua, através destes planos de acompanhamento individual e familiar, onde vai se estabelecer as atribuições da política de assistência social e as atribuições das demais políticas setoriais, saúde, educação, trabalho, né, esporte, cultura, e também, né, com uma relação muito grande com o sistema de justiça. Normalmente, né, estas violações de direitos já foram frutos de um atendimento nas respectivas promotorias. Alguns desses casos já foram judicializados, como é o caso do cumprimento das medidas socioeducativas, né? E, portanto, esta aproximação de qual seria a competência desse serviço, tá? Que é da proteção e do atendimento especializado, através desse plano de acompanhamento familiar, né? Através do acesso a outras políticas públicas, e que não se compatibiliza com a realização de perícias, de laudos ou de investigações, né? Isto não cabe à política de assistência social. Isto cabe ao sistema, no caso das investigações de segurança pública, né, e na elaboração de laudos e perícias para as equipes técnicas dos respectivos órgãos que compõem o sistema de justiça. Então,
articulação que deve ser estabelecida entre o Sistema Único de Assistência, os outros sistemas de políticas públicas, como o da educação e o SUS, com os órgãos do sistema de justiça, também precisam e é importante que estejam traduzidos em protocolos e em fluxos que vão, né, definir qual órgão é responsável por qual tipo de atendimento e em que momento esses encaminhamentos são feitos e o que se pode cobrar de cada uma dessas respectivas áreas. No caso das medidas socioeducativas em meio aberto, né, também há ali um trabalho social com todo o acompanhamento do plano individual de atendimento destes adolescentes, que está previsto, né, e que tem ações desenvolvidas pela política de assistência social neste acompanhamento sistemático ao adolescente, mas também ações da educação, da saúde, do trabalho, no caso, né, do adolescente aprendiz ou acima de 16 anos, do esporte e da cultura, que vão compor o Programa Municipal de Atendimento Socioeducativo. Então, aqui um outro importante alerta, né, para os órgãos do sistema de justiça, que, embora a política de assistência social se comprometa a desencadear, né, o acompanhamento do PIA do cumprimento da medida, este programa compõe o atendimento socioeducativo também de outras políticas setoriais, e aí é preciso estabelecer estas especificidades. Tá? O acompanhamento do adolescente se dá de forma sistemática, com o fortalecimento desta sua convivência, com a capacidade de uma dimensão socioeducativa, responsabilizando, sim, pela prática da educação, mas também viabilizando o acesso a todos esses outros direitos e buscando, nesses espaços, ressignificar o conjunto dos seus valores, né, e introduzir nas demais políticas setoriais. Temos ainda um outro serviço, que é o de abordagem social para todos os públicos, crianças, jovens, adultos, idosos, que se encontram, né, ou em situação de rua, ou em situação de exploração no trabalho, né, ou em situação de violência, e esta abordagem é feita por um conjunto de profissionais que se desloca a estes espaços onde estas pessoas se encontram, tá? E no caso da população de rua, em municípios, né, acima de 50 mil habitantes, em se tratando de região metropolitana, e acima de 100 mil habitantes, um equipamento próprio, né, chamado Centro POP, Centro de Referência para a População de Rua, que tem daí esse serviço de abordagem e um serviço de atendimento, né? Há uma unidade pública, né? E que também tem um quantitativo de equipamentos a serem instalados e de população a ser atendida, então tem um regramento do volume de profissionais e de equipamentos a serem implantados, né? Ele faz a acolhida, ele busca reconstruir projetos de vida, ele faz a abordagem, ele busca a reinserção das famílias, né, nas suas famílias de origem, ou em agrupamentos que possam ser de apoio a essa população, com redes de apoio, né? E ele oferta ali, né, também espaços para, além deste atendimento do trabalho social, espaços para alimentação, para higiene pessoal, né? Então tem banheiros com chuveiros, tem lavanderias, espaços para secagem de roupa, guarda de pertences com armários individualizados, e muitos deles também têm espaços para os animais, né? Porque a população de rua tem um vínculo muito grande com vários destes, com animais de várias ordens, mas normalmente cachorros ou gatos, né?
E nós temos um outro conjunto de serviços da proteção social especial de alta complexidade, que são diversas modalidades de serviços de acolhimento para os casos de qualquer segmento, né? Migrante, população de rua, criança e adolescente, adulto, mulheres em situação de violência, jovens ou adultos com deficiência, né? Mas o identificador comum é a situação de ruptura do vínculo familiar e do abandono. Então, são serviços de acolhimento institucional, serviços de acolhimento em família acolhedora, né? E um serviço também específico para situações de calamidade pública e emergência. Essas calamidades poderiam ser situações de inundações, desmoronamentos, mas também ocorreram agora, né, frente à pandemia da Covid-19. E aí a política de assistência social é responsável pelo acolhimento desta população. No caso do acolhimento institucional, tem várias modalidades: casa-lar, abrigo institucional, casa de passagem, residência inclusiva e república. E cada uma destas, né, tem umas normativas próprias na NOB Operacional Básica de Recursos Humanos e tem uma série de cadernos de orientações estabelecidos pela Secretaria Nacional de Assistência Social e muitos deles em parceria com outras secretarias de segmentos de defesa de direitos, como no caso aqui da criança e do adolescente, né, que vão definir os parâmetros para estas ofertas. Em que municípios eles devem ser atendidos, qual é o quantitativo de público, né, qual a estrutura física a ser dispensada, com quais profissionais, né? Então, estas normativas definem estes regramentos e esses critérios para o atendimento. E também, da mesma forma que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, também é pensado aqui uma oferta regionalizada para o caso dos municípios menores, né? Portanto, de novo, né, com a execução direta ou com execução através da rede de apoio governamental ou não governamental, mas sempre com financiamento das 3 esferas de governo. Também há parâmetros para a implantação da população em situação de rua e parâmetros para a implantação dos centros de referência para a população de rua, que a gente já mencionou, e parâmetros para a implantação de residências inclusivas, né? Residências inclusivas, elas devem ter, né? Elas são espaços de acolhimento para pessoas com deficiência, em que tem que se estabelecer uma relação muito próxima com a política de saúde. Então, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, com as suas respectivas estratégias de saúde da família, devem referenciar todas as unidades de acolhimento, né, de todos os públicos, criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, e também as residências inclusivas vinculadas aqui a pessoas com deficiência. Esses serviços de acolhimento, eles têm alguns princípios, né? Muitos deles estão lá no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o primeiro e o mais caro deles, né, para toda a sociedade brasileira e para o conjunto das famílias, é a excepcionalidade do afastamento do convívio familiar. Então, jamais ele deve ocorrer em função da pobreza e da extrema pobreza. Por isto, toda a articulação da proteção social básica, dos serviços do CRAS,
potencializando estas famílias e com alternativas de benefícios eventuais e de programas de transferência de renda, de modo a possibilitar que essa família tenha condições de manter suas relações, seus vínculos familiares e não ocorra o afastamento. Mas quando da sua incidência, o afastamento deve ser provisório e o mais curto possível. E todo o trabalho social destes serviços do PAEF, que vai referenciar esta unidade de acolhimento, e também da equipe do PAEF, ela não é dissociada, que vai ter um contato de potencialização da família naquele território, é de fundamental importância, porque um princípio também é a preservação e o fortalecimento dos vínculos, né? O acesso e o respeito à diversidade e à não discriminação por raça, por credo, por orientação sexual, né? E também por pobreza, né? A oferta deve ser feita em pequenos grupos, garantir a liberdade de crença e de religião e primar sempre pela autonomia. E nós temos ainda também um programa de erradicação do trabalho infantil, né? Então, crianças que são identificadas com na lista da tipificação das piores formas de trabalho infantil, que é uma lista da Organização Internacional do Trabalho e que o Brasil é signatário, né? E que, portanto, a política de assistência social se responsabilizou por um programa de erradicação do trabalho infantil em 5 grandes eixos, né? E que envolvem aí várias políticas setoriais, inclusive os órgãos do sistema de justiça. Um primeiro eixo de informação e mobilização, com campanhas, com sensibilização de quais seriam essas piores formas e de como evitá-las, de quais são os direitos deste público e o conjunto de serviços que eles possam acessar e os seus respectivos responsáveis. Um outro eixo que é da identificação do trabalho infantil, aí com busca ativa, e a assistência social tem esse serviço específico. Claro que dependendo da localidade, nós também temos, né, os auditores do Ministério do Trabalho e o próprio Ministério Público do Trabalho também fazendo estas abordagens. Uma vez identificada a situação de trabalho infantil, esse registro tem prioridade no cadastro único para viabilizar o acesso aos programas de transferência de renda, que já se inclui no terceiro eixo de proteção, acesso à renda, né? Inserção nos serviços da assistência social, da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, do trabalho, e não só para as crianças e para os adolescentes, mas também para os integrantes das suas famílias. Um quarto eixo que tem uma relação direta aqui com o Ministério Público, que é o eixo de defesa e de responsabilização, né? Auditores do trabalho, MT do trabalho, mas também violações de direitos que ocorrem, que o Ministério Público Estadual, né, solicita, né, a aplicação de medidas protetivas aos adolescentes, às crianças e a seus familiares, e um eixo de monitoramento, que é o acompanhamento sistemático, né, de indicadores que sinalizam esta situação de trabalho infantil e de metas pactuadas nesses acordos dos planos nacionais de prevenção e de proteção, e, portanto, o acompanhamento do cumprimento dessas respectivas metas, né? Todos esses serviços de assistência social, eles precisam estar previstos no Plano Municipal, Estadual e Nacional de Assistência Social. E a gente já mencionou que temos um plano em vigência com metas estabelecidas de 2016 a 2026.
e nas demais esferas de governo, a replicação, né, a reprodução destas respectivas metas. A previsão desses planos, elas têm que estar traduzidas nas peças orçamentárias, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, com previsão de recursos próprios de cada esfera de governo e de recursos de transferência intergovernamental, cuja obrigatoriedade está prevista na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social, da União e dos Estados para os respectivos serviços. Então, ele tem todo, né, um ciclo integrado de planejamento que se identificam nos planos, vai para as peças orçamentárias, se discute no âmbito do Poder Legislativo para sua aprovação, se estabelece um momento de execução, né, que o nosso ciclo de execução orçamentária é anual, de janeiro a dezembro, se avalia esta execução e se renova os itens que estão nos próprios planos municipais. Estes planos, eles definem, através de grandes programas, né, técnicos e orçamentários, o que se vai fazer, quais as ações que vão ser desenvolvidas, em quais territórios, o quanto de recurso vai ser disponibilizado e o quanto custa este determinado serviço. Portanto, há uma articulação total aqui na rede de proteção entre os serviços da proteção social básica, os serviços da proteção social especial, os serviços das outras políticas setoriais, tá? E as ações que são pensadas pela rede de proteção no território, que vai envolver aí todas as políticas públicas, né? Também as de segurança pública, e no caso do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, os conselhos tutelares, no caso das outras políticas públicas, os seus respectivos conselhos de políticas setoriais, né? Ou de defesa de direitos. O financiamento do Sistema Único de Assistência Social, ele está previsto no artigo 204 da Constituição, para a Seguridade Social, né? E ele é composto de um conjunto de contribuições sociais específicas, como folha de salário dos próprios servidores, receitas de faturamento das empresas, o percentual do lucro, né? A cota parte de contribuição do trabalhador para a Previdência Social, né? Concursos de prognósticos, que são loterias, né? E bens de importação. O artigo 30 da Lei Orgânica da Assistência Social, né, ele estabeleceu que necessariamente para esse sistema existir, é preciso que o Conselho de Assistência Social, o plano e o fundo estejam em regular funcionamento. E que, no fundo, cada ente tenha que destinar recursos próprios e que os demais entes farão transferências fundo a fundo, do seu fundo nacional para o municipal diretamente para os serviços que são desencadeados sob responsabilidade do município e para o fundo estadual para os serviços em que o Estado faz a coordenação na proteção social especial, naqueles serviços regionais que nós mencionamos. E que se tenha uma unidade orçamentária própria e competente para fazer esta gestão. Então, nós temos, né, regulado pela NOB-SUA já lá em 2005, que no caso de benefícios, né, de transferência de programas de transferência de renda, benefícios eventuais ou benefício de prestação continuada, o repasse é feito direto para a conta do beneficiário.
No caso dos serviços, as transferências são feitas do fundo municipal, do fundo nacional ou estadual ou municipal, né, para a conta própria do fundo, e este fundo, esta transferência tem que ser regular e automática. Então, uma vez pactuado lá na Comissão Intergestores Bipartite ou Tripartite o cofinanciamento, ele não pode sofrer solução de continuidade. Então, até o 10º dia útil do mês subsequente, o cofinanciamento da parcela de recursos para financiar aquele determinado serviço tem que ser depositado no fundo. E o Conselho tem que aprovar, né, as transferências para as prestações governamentais e para as entidades não governamentais. No caso de programas e de apoio à gestão também acontece assim, e no caso de projetos, são convênios através de transferências voluntárias. Então, para cada conjunto de serviços de proteção, na proteção social básica, cada um dos serviços tem um piso próprio, né? O PAIF é um piso básico, fixo, o serviço de convivência é um piso básico variável, equipe volante também variável, lancha também variável. Então, para cada serviço, um piso, e estes pisos são condensados em blocos por eixo de proteção social, básica e especial, e os recursos que são transferidos podem cofinanciar embora tenham um piso específico, eles podem cofinanciar todos os serviços daquela proteção. Então, está aqui quais são os pisos para cada tipo de serviço, né? E pisos de transição e variáveis para, no caso dos serviços especializados para as pessoas com deficiência e do programa de erradicação do trabalho infantil. Então, a hora, né, que o Ministério Público quiser saber qual o volume de recursos que o município recebe para cada um dos serviços que ele tem instituído, no portal de transparência do governo federal, através da Secretaria Nacional do Tesouro Nacional, nós conseguimos identificar as transferências mensais que são efetuadas para cada uma do conjunto dos 5.570 municípios brasileiros, para os 26 estados e para o Distrito Federal, né? E depois os respectivos portais dos estados também devem, né, ter as suas próprias representações destas transferências mensais. Outro órgão que tem este conjunto de informações são as respectivas secretarias nacional, e aí um conjunto de sistemas de informação que vão estar demonstrando estas transferências, e as secretarias estaduais e municipais que devem prestar contas sistemáticas, pelo menos a cada 4 meses, como prevê a lei de responsabilidade fiscal, para os conselhos, né? E aí também para o espaço do legislativo, aonde é possível fazer remanejamento de recursos. Há um outro conjunto de cofinanciamento federal, que é para a gestão do sistema. Um próprio, chamado Índice de Gestão Descentralizada, o IGD-SUAS, para estados e municípios. Então, há um valor adicional para a qualificação da gestão, e um outro IGD específico para programas de transferência de renda, para o gerenciamento do cadastro, que o município faz lá na ponta, e para o gerenciamento do programa de transferência de renda. Então, né, eu muito rapidamente tentei repassar aqui quais são as atribuições da política de assistência, o conjunto de serviços por eixo de proteção, como ocorre o seu financiamento e qual é a articulação que deve ocorrer na rede de proteção entre
os níveis de proteção da assistência e com as demais políticas setoriais. Agradeço imensamente a oportunidade, me coloco à disposição e parabenizo em muito o Ministério Público da Paraíba pela iniciativa de trazer, né, essa política pública de proteção social não contributiva para a esfera da discussão com o conjunto dos seus integrantes, na perspectiva de viabilizar o acesso a direitos, de garantir proteção social e de superar as situações de vulnerabilidade e risco. Muito obrigada e até a próxima.